Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o conceito de movimento. Mas antes de começar, eu vou dar um exemplo para você para a gente relembrar alguns conceitos muito importantes sobre o movimento antes de falar do tipo de movimento que é o assunto da aula de hoje. Vamos lá? Em primeiro lugar, vamos analisar o exemplo do movimento de um automóvel. Para sabermos se esse carro está ou não em movimento, em primeiro lugar devemos fixar um referencial, que nesse caso pode ser a árvore, que está fixa. Podemos observar que a distância entre o automóvel e a árvore se alterou ao longo do tempo. Dizemos então que houve um deslocamento. Sendo assim, nesse caso houve um movimento de translação. Vamos analisar outra situação. Tomando como referencial esse cacto, vamos tentar descobrir se a bola está ou não em movimento em relação ao referencial. Observe. Será que podemos dizer que a bola estava em movimento em relação ao referencial? Perceba que a distância entre o referencial e a bola não se alterou, portanto, não houve movimento de translação. Mas aconteceu outro tipo de movimento, chamado de rotação, pois a bola permaneceu girando em torno de um eixo. É justamente sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje, o movimento de rotação. Nessa aula eu vou explicar para você as grandezas físicas do movimento de rotação e como calculá-las, bem como as unidades do sistema internacional que nós utilizamos para medir essas grandezas. O movimento de rotação acontece em várias situações do nosso cotidiano, como por exemplo na roda de um automóvel, de uma bicicleta ou em um ventilador. Até mesmo o planeta Terra executa um movimento de rotação. Ele gira em torno de um eixo, o que gera os dias e as noites. Para estudarmos o movimento de rotação, vamos analisar a roda de um automóvel. É importante saber que em um movimento de rotação sempre haverá um eixo, que é o ponto ao redor do qual o objeto gira. Nesse caso é o centro da roda, simbolizado em verde. É importante sabermos também os sentidos de rotação. Se o objeto gira nesse sentido, dizemos que a rotação está acontecendo em sentido horário. Isso porque ele gira no mesmo sentido de movimento dos ponteiros do relógio. Mas o objeto também pode girar em sentido contrário. Nesse caso, nós dizemos que o sentido é anti-horário, pois ele está girando no sentido contrário ao movimento dos ponteiros do relógio. Agora nós vamos estudar algumas grandezas muito importantes relacionadas ao movimento de rotação, como deslocamento, velocidade e aceleração. A primeira grandeza física relacionada ao movimento de rotação que vamos estudar é o deslocamento angular, simbolizado por Δθ, que são duas letras gregas. Delta significa variação e θ significa posição angular. O deslocamento angular é o ângulo formado entre a posição inicial e final do objeto. Vamos colocar um ponto vermelho na roda para ficar mais fácil de analisarmos o movimento. Observe mais uma vez. Observe o deslocamento feito pelo ponto vermelho. Veja que a roda fez um giro de 90 graus. Dessa forma, dizemos que o seu deslocamento angular, simbolizado por Δθ, é igual a 90 graus. Perceba que utilizamos como unidade de medida o grau. Porém, no sistema internacional, nós medimos os ângulos em radianos, sendo que 90 graus é equivalente a π/2 radianos. Dessa forma, o deslocamento executado pela roda foi de π/2 radianos, no sistema internacional. Lembrando que o número π é aproximadamente igual a 3,14. Dessa forma, 90 graus são iguais a π/2 radianos. Ou seja, 90 graus é igual a 1,57 radianos aproximadamente. Um detalhe importante. Na maioria das vezes, nós vamos expressar o deslocamento angular em função de π. 2π, 3π, π/2 ou π/4, por exemplo. Mas às vezes é interessante substituir o π pelo seu valor aproximado. Dessa forma, temos que na primeira situação, o deslocamento angular da roda foi igual a π/2 radianos. Vamos ver uma situação onde a roda dá meia volta. Nesse caso, o deslocamento angular é igual a 180 graus, ou π radianos, pois 180 graus é a mesma coisa que π radianos.
E se a roda der uma volta inteira? Nesse caso, o deslocamento angular é igual a 360 graus, ou 2π radianos, pois 360 graus é equivalente a 2π radianos. Outra grandeza muito importante é a velocidade angular, simbolizada pela letra grega ômega. A velocidade angular simboliza quantos radianos o objeto se desloca a cada segundo. É o quão rápido ele gira. Observe com o ponto vermelho para ficar mais fácil. Nesse caso, a roda girou 90 graus. Então temos que o deslocamento angular é π sobre 2 radianos, no Sistema Internacional. E o intervalo de tempo desse deslocamento foi de 2 segundos. Se você já estudou cinemática, deve lembrar que para calcular a velocidade de um objeto, devemos dividir o espaço percorrido pelo tempo gasto. Vai ser assim também no movimento de rotação. Para calcular a velocidade angular, nós dividimos o deslocamento angular, que nesse caso foi de π sobre 2 radianos, pelo intervalo de tempo, que foi de 2 segundos, e o resultado será dado em radianos por segundo. Fazendo o cálculo para essa situação, temos que o deslocamento angular é de π sobre 2 radianos, e o intervalo de tempo é 2 segundos. Dividindo π sobre 2 por 2, temos que a velocidade angular é igual a π sobre 4 radianos por segundo. Pode parecer estranho usar o número π, mas fica mais fácil. Se tivermos uma situação onde a roda dá meia volta, que são 180 graus, temos um deslocamento angular de π radianos. Nesse caso, ela demorou 1 segundo para executar esse movimento. Você pode cronometrar enquanto vê o vídeo se quiser. Para calcular a velocidade angular dessa roda, nós dividimos o deslocamento angular, que foi π radianos, pelo intervalo de tempo, 1 segundo. O resultado também será dado em radianos por segundo, que é a unidade do Sistema Internacional para medir velocidade angular. Dividindo π por 1, temos o próprio π. Então, a velocidade angular da roda é igual a π radianos por segundo. Resumindo, no primeiro caso, temos um deslocamento de 90 graus em 2 segundos. Observe a velocidade da roda. Não parece tão rápida. No segundo caso, nós temos 180 graus em 1 segundo. Ou seja, temos um deslocamento maior em um tempo menor. A velocidade angular da roda é maior que no primeiro caso. Observe. No primeiro caso, temos uma velocidade de 0,79 radianos por segundo. No segundo caso, temos 3,14 radianos por segundo, uma velocidade bem maior. No primeiro caso, fizemos as contas e obtivemos π sobre 4. E no segundo caso, π. A velocidade angular no segundo caso é 4 vezes maior a velocidade angular no primeiro caso. Vamos fazer um exemplo. Vamos supor que essa roda completa 3 voltas em um intervalo de tempo de 2 segundos. Qual será a sua velocidade angular? Observe o movimento da roda. Mas antes de calcular, eu tenho uma pergunta. Essa roda executou o movimento no sentido horário ou anti-horário? Se você respondeu horário, você acertou, pois a roda executa a rotação no mesmo sentido do movimento dos ponteiros do relógio. Vamos calcular. Uma volta completa é igual a 2π radianos. 3 voltas é igual a 6π radianos. Então vamos fazer o cálculo dividindo o deslocamento angular pelo tempo gasto. Velocidade angular será igual o deslocamento angular, que é 6π radianos, as 3 voltas, dividido pelo intervalo de tempo, 2 segundos. Então temos que a velocidade angular é igual a 3π radianos por segundo. Ou, utilizando π igual a 3,14, a velocidade angular é igual a 9,42 radianos por segundo. Mas sempre será melhor usar o 3π. A velocidade angular ser igual a 3π radianos por segundo significa que a roda executa uma volta e meia a cada 1 segundo. Vamos fazer outro exemplo. Vamos supor que agora essa roda completa 4 voltas e meia em um tempo de 1,5 segundos. Qual é a sua velocidade angular? Observe. Veja que a rotação da roda pareceu mais rápida. E eu tenho outra pergunta. Nesse caso, a roda executou seu movimento em sentido horário ou anti-horário? Se você prestou atenção, percebeu que o movimento da roda foi no sentido anti-horário, pois ela executou a rotação no sentido oposto ao sentido do movimento dos ponteiros do relógio.
Relembrando que uma volta é igual a 2π radianos. 4 voltas são iguais a 8π radianos. E meia volta é igual a π radianos. Somando as 4 voltas, que é 8π radianos, mais meia volta, que são π radianos, nós temos um total de 9π radianos, que é o total do deslocamento angular executado pela roda. Calculando a velocidade angular, temos o deslocamento angular, 9π radianos, dividido pelo intervalo de tempo, que é 1,5 segundos. Nesse caso, fazendo essa conta, teremos que a velocidade angular é igual a 6π radianos por segundo. Então, a velocidade angular é igual a 18,84 radianos por segundo, tomando π igual a 3,14. Mas lembre-se que é mais importante deixar a velocidade angular igual a 6π radianos por segundo. Se a velocidade angular é igual a 6π radianos por segundo, isso significa que a roda executa 3 rotações a cada 1 segundo. É uma velocidade maior do que o exemplo anterior. Outra grandeza muito importante que devemos estudar é a aceleração angular, simbolizada pela letra grega alfa. Observe atentamente a rotação da roda. Perceba que ela demora determinado tempo até atingir a sua velocidade final. Isso é a aceleração angular. É o quão rápido ela aumenta ou diminui a sua velocidade. Igual à aceleração de um automóvel que está saindo de um semáforo. Você pode perceber isso no movimento do ventilador, que vai aumentando progressivamente a sua velocidade. E também no momento em que ele está parando, onde ele diminui segundo a segundo a sua velocidade até atingir o repouso. Vou fazer um exemplo. Vamos supor que a roda gira com uma velocidade angular de 3π radianos por segundo. Mas ela não atingiu essa velocidade instantaneamente. Ela demorou 2 segundos até atingir essa velocidade. Vamos calcular a aceleração angular da roda nesse momento. A aceleração angular da roda pode ser calculado dividindo-se a variação da velocidade angular pelo tempo que ela demorou até atingir essa velocidade. A unidade do sistema internacional com a qual medimos a aceleração angular é o radiano por segundo ao quadrado, que significa radianos por segundo, ou seja, quantos radianos por segundo a velocidade da roda aumenta ou diminui a cada segundo. Nesse caso, a variação da velocidade angular foi de 3π radianos por segundo, pois ela estava parada com uma velocidade de 0 radianos por segundo e após um tempo atingiu uma velocidade de 3π radianos por segundo. E o intervalo de tempo que ela demorou para fazer isso foi de 2 segundos. Vamos calcular. A aceleração angular é igual a 3π, que é igual à velocidade final, dividida por 2, que é o tempo que ela demorou até atingir essa velocidade. Fazendo essa divisão, temos que a aceleração angular é igual a 1,5π radianos por segundo ao quadrado. Outra grandeza muito importante para o movimento de rotação e também para todos os movimentos periódicos é a frequência. A frequência é o número de rotações em um intervalo de tempo, que geralmente é de 1 segundo. Mas não vou mais usar uma roda como exemplo. Nesse caso, vou utilizar a parte giratória de uma turbina eólica, que também executa um movimento de rotação. A unidade do Sistema Internacional utilizada para medir frequência é o Hertz, simbolizado por Hz. 1 Hz significa 1 ciclo por segundo. No caso da rotação, esse ciclo seria uma volta completa. Vamos fazer um exemplo. Vamos contar quantas voltas o rotor dessa turbina eólica executa em um determinado intervalo de tempo. Para facilitar, vamos colocar um ponto vermelho. Vamos contar quantas vezes ele passa por esse ponto. 1, 2, 3, 4 voltas. Então temos 4 voltas em um intervalo de tempo de 5 segundos. Quantas voltas ele executou em 1 segundo? Para descobrirmos, devemos dividir as 4 voltas pelo intervalo de tempo de 5 segundos. 4 dividido por 5 resulta em 0,8. Isso significa que a frequência de rotação desse objeto é de 0,8 Hz. Mas o que significa 0,8 Hz? Isso significa que o rotor completa 0,8 voltas em 1 segundo, ou que em 1 segundo ele completa 80% de uma volta.
80% de uma volta é igual a 288 graus. Aqui temos alguns exemplos. O primeiro com uma frequência de meio Hz, 0,5 rotações por segundo. Observe a velocidade angular. O segundo caso com uma frequência maior, de 2 Hz, ou seja, 2 voltas inteiras em 1 segundo. E no terceiro caso, temos 1 Hz, uma volta inteira em 1 segundo. Temos também outra unidade para medir frequência, que é o RPM, que significa revoluções por minuto, ou seja, o número de voltas completas em 1 minuto. No exemplo anterior, nós temos uma frequência de 0,8 Hz, ou seja, 0,8 voltas por segundo. Para descobrirmos essa frequência em RPM, nós devemos considerar 1 minuto, que é igual a 60 segundos. Então devemos multiplicar 0,8 por 60. Temos que a frequência de rotação desse objeto é 48 RPM, ou 48 revoluções por minuto. Essa unidade é muito utilizada para medir a rotação dos motores dos carros, que podem atingir até 7.000 RPM, ou seja, o virabrequim do motor do carro dá 7.000 voltas em 1 minuto. Para fazer um exemplo, convertendo de RPM para Hz, vamos considerar a rotação do motor de um carro em 3.000 RPM. Isso significa que o eixo do motor do carro está dando 3.000 rotações em 1 minuto. Mas quantas rotações ele vai executar em 1 segundo? Nesse caso, temos 3.000 rotações em 60 segundos. Então a frequência será igual a 3.000 rotações dividido por 60, que resulta em 50 Hz, ou 50 rotações por segundo. A última grandeza que vamos estudar nessa aula é o período, simbolizado pela letra T, que também é muito importante. O período é o tempo de uma volta completa. É o tempo que o objeto demora para voltar à mesma posição que estava anteriormente. Se considerarmos um objeto que tem uma frequência de giro de meio Hz, ou seja, que executa meia volta a cada segundo, ele irá demorar 2 segundos para dar uma volta completa. Mas como calculamos isso? Devemos lembrar que o período é o inverso da frequência, então dividimos 1 pelo valor da frequência. Nesse caso, temos 1 dividido por 0,5, e o resultado será que o período é de 2 segundos. Se o objeto executa meia volta a cada 1 segundo, ela irá demorar 2 segundos para completar uma volta inteira. Esse é o valor do período de rotação do objeto. Bom, pessoal, na aula de hoje nós fizemos uma introdução sobre o movimento de rotação, especificando suas principais grandezas: deslocamento angular, velocidade angular, aceleração angular, período e frequência. Essas 5 grandezas são muito importantes para se entender o movimento de rotação. Certifique-se de que você entendeu todas elas. Na próxima aula, nós vamos estudar a relação entre as grandezas angulares e as grandezas lineares. Por exemplo, você já deve ter percebido a diferença no ponto de largada e chegada nas pistas de atletismo entre os atletas que estão do lado de dentro da pista e do lado de fora. Por que isso acontece? Nós vamos ver isso na próxima aula. Bons estudos e até a próxima! Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal